Você é de casa, já sentiu? Vê se já sentiu ou se conhece alguém que já sentiu esses sintomas. Dor nas mãos, formigamentos, perda de flexibilidade. Bem, podem ser alguns dos sintomas da artrose nas mãos. Para tirar algumas dúvidas sobre essa doença crônica, que é também degenerativa e atinge principalmente os idosos, a gente recebe o ortopedista especializado em cirurgia das mãos, Dr. Bruno Macedo. Doutor, seja muito bem-vindo de volta. Obrigado, Amiane. Muito bom estar aqui de volta com um assunto que inclusive aflige muita gente, né? Muita gente, doutor. Eu vou já fazer uma pergunta polêmica, porque eu acho que todo mundo confunde. O que é artrose e o que é artrite? O termo é bem confuso, mesmo para o mundo médico, até porque hoje em dia a gente sabe que existem processos inflamatórios de artrite que vão levar à artrose no final das contas. Mas para dividir bem simples assim classicamente, a artrose conhecida é a degeneração da articulação, é o envelhecimento da articulação, a gente vai ter desgaste de toda a estrutura articular. Então da cartilagem, da cápsula que envolve a articulação, do líquido que está lá lubrificando a articulação, a gente vai ter envelhecimento disso tudo. Isso seria a artrose clássica. Pode acontecer por trauma também, então uma pessoa que pode ter uma fratura dentro da articulação, esse machucado, esse insulto à cartilagem, com o passar do tempo pode levar a uma artrose até mais recente, mais precoce. E a artrite seria aquele processo inflamatório propriamente dito, aquele sufixo "ite", ele vai entrar aí também. Então é inchaço, vermelhidão, dificuldade de mobilizar a articulação. Podem acontecer por diversas causas. Causas reumatológicas é muito importante a gente investigar. Então, a gente chamava de reumatismo antes, é isso, né, doutor? É isso mesmo. A gente vê aquelas avós da gente com deformidade nas mãos. Perfeito. A gente tem algumas doenças e uma doença clássica que vai causar essa deformidade é a artrite reumatoide. A gente vai produzir anticorpos contra estruturas que a gente tem na articulação e vai acelerar bastante esse processo de desgaste. Então, a artrite reumatoide é uma artrite, uma inflamação na articulação e que no final da vida vai levar realmente à artrose, uma artrose bem destrutiva. Então, a gente teria que primeiro separar realmente uma causa da outra e tratar individualmente também. Individualmente também. E é possível não virar uma artrose ou dificilmente, doutor? Com o tratamento que a gente tem hoje dessas doenças, artrite reumatoide, lúpus, psoríase, a gente vê cada vez menos aquelas deformidades da vovó. Então, graças a Deus, é difícil a gente chegar hoje no consultório com aquela baita deformidade em punho, em dedos. Pode acontecer, mas acontece numa escala bem menor, porque hoje em dia o paciente acaba procurando o atendimento mais cedo, tratando mais cedo e controlando muito bem a doença e vai viver super bem a vida inteira. Que bom. A gente tem uma ilustração aqui, eu queria que você ajudasse a gente explicando o que está falando da degeneração aqui, doutor? Essa articulação da base do polegar que ele está mostrando lá é uma articulação toda especial. O polegar é um dedo especial para o ser humano, porque graças ao polegar opositor a gente construiu muita coisa na humanidade. E aquela articulação é a articulação chave para a gente justamente ter a oposição, a oponência do polegar. Isso tem um preço biologicamente, a gente desgasta aquela articulação mais frequentemente do que outras articulações, inclusive. Então, é que a gente dá um nome até especial para essa artrose, a gente chama de risartrose, que é a artrose nessa primeira articulação aqui da base do polegar. Então, a gente vai ter dor, o paciente acorda com rigidez matinal, então você acorda com aquela sensação que está rígido, não está conseguindo mexer, dói. E uma coisa que a gente escuta muito no consultório: ah, doutor, eu acordo assim, mas parece que vai esquentando ao longo do dia, dá até aquela melhorada, mas aí eu vou fazer um esforço repetitivo, um crochê, vou fazer outro trabalho doméstico, digitação, e aí acaba incomodando de novo. Então a gente, com o passar do tempo, a dor vai virar também deformidade, que seria a progressão justamente dessa degeneração articular. E doutor, o que causa uma artrose? Diversas causas genéticas. Então a gente sabe que mulheres brancas têm uma propensão maior a desenvolver artrose de uma forma geral. E a artrose não é exclusiva de uma articulação só. A partir do momento que a gente vê um polegar daquele, a gente estima que o joelho não está 100%, a coluna, o tornozelo. Então a gente já tem essa ideia. Então não ficaria só ali, vamos dizer assim, não ficaria só nas mãos. Geralmente quando se tem, provavelmente o corpo está desgastado. Exato. E não necessariamente ter desgaste é ter dor. Isso é importante. A gente nunca pode tratar o exame. Então, por exemplo, acontece muito da gente encontrar uma radiografia, às vezes da base do polegar, que está super destruída, super feio o raio-x, mas o paciente nem tem tanta dor assim.
Então a gente não vai tratar o exame, a gente tem que tratar a queixa do paciente. E o inverso é verdadeiro, às vezes a gente nem tem um raio-x tão feio, mas o paciente é muito sintomático, ele faz esforço repetitivo. Então, além desse caráter genético, aí a gente vai entrar com os esforços repetitivos no trabalho, na vida diária, e a falta de atividade física, de fortalecimento e alongamento muscular. Então, preparar a articulação para receber essa sobrecarga mecânica é importante durante a vida inteira. Academia, fortalecimento muscular, pilates, natação, hidroginástica é para paciente idoso. Infelizmente, a gente não vai envelhecer bem sem fazer fortalecimento e alongamento muscular. Ah, eu vou fazer atividade física e eu vou diminuir, eu vou parar de sentir dor nas articulações? É essa a ideia mesmo. E o tratamento da artrose não é só remédio. O remédio é o coadjuvante, é realmente fortalecimento muscular, retirar fatores de impacto e aumentar a atividade física. Que legal. A gente já vai falar mais dos sintomas, mas já tem perguntinha. Vamos lá. Temos uma perguntinha para o doutor. Vamos ver. Camila Barros, de Taubaté. Boa tarde. Minha mãe tem muita artrose nos dedos da mão. Isso pode significar que eu vou ter também? Obrigada, Camila. Essa pergunta é bem frequente no consultório, inclusive. Há uma grande chance, principalmente a Camila, mulher, como a gente estava comentando, mulher branca, a gente já fica realmente de olho. E tem um motivo, doutor? Não? Existe uma alteração no metabolismo da cartilagem e ao longo da vida essa cartilagem ela não vai funcionar tão bem como deveria. Então a gente tem células que teoricamente produzem e regulam o metabolismo da cartilagem, que são os condrócitos, que com o passar do tempo eles não vão funcionar tão bem nesse tipo de paciente que já tem uma propensão a ter esse desgaste a mais. Mas só o fator genético também não é o principal, a gente realmente tem que ter o conjunto das coisas. Agora, no caso dela, que a mãe já tem com possível deformidade, a gente realmente teria que atuar antes que ela tenha primeiro dor e, lógico, depois a deformidade. Então, existem medicações que a gente auxilia na proteção da cartilagem, que são os condroprotetores, atividade física de fortalecimento muscular, melhorar a ergonomia dela no trabalho, então, dependendo da atividade dela, se ela for dentista, cirurgiã, digitadora, a gente precisa melhorar a relação do ambiente de trabalho dela para ter a menor sobrecarga mecânica possível. E sempre, a partir do momento que ela, mesmo assim, tem dor, realmente fazer os exames, passar com um especialista em cirurgia da mão para a gente intervir o quanto antes, para evitar a deformidade, inclusive. Evitar a deformidade, porque depois que acaba o dedinho ficando torto, não volta mais, né, doutor? Não. A partir do momento que a gente já tem uma deformidade, aquela interfalangiana, que é essa articulação aqui do dedo torta, aumentada de volume, mesmo com pouca dor, ela não vai ter jeito a não ser que a gente realize um procedimento cirúrgico para corrigir. Só que o procedimento cirúrgico para correção dessa deformidade, a gente não indica por estética. É por função e por dor. Então, a partir do momento que a gente já tentou de tudo, a gente fez medicação, o paciente está em fisioterapia muitas vezes, fez infiltração, que é colocar a medicação dentro da articulação para melhorar o sintoma. A gente já fez tudo isso e a dor ainda é limitante, então ela está perdendo qualidade de vida, fazer as atividades diárias em casa está complicado e aí tem a cirurgia para isso. E a cirurgia, consequentemente, a gente vai corrigir a deformidade também, mas a cirurgia não é indicada por estética. Por estética. Depois que corrige com a cirurgia, não volta mais, doutor? Não, é muito difícil. Mais, a gente tenta, nesse caso de artrose, é para parar. Mas a cirurgia para a ponta do dedo tem um grande efeito colateral. Para a gente resolver a deformidade, a gente precisa terminar de fundir a articulação. A articulação, no processo de destruição, ela começa a ser fundida. Só que aí gera-se osso ao redor, gera um monte de coisa que não deveria estar ali. E a gente vai fazer uma limpeza dessa articulação e vai fazer a fusão da articulação. Então, qual é o efeito colateral? Na articulação que a gente vai operar, não vai existir mais movimento. A gente chama isso de artrodese. Então, um dos motivos que a gente não indica essa cirurgia para a primeira dor que a gente vai sentir. Realmente é uma coisa de exceção, de fim de linha mesmo. Tem um excelente resultado, o paciente deixa de ter dor, corrige essa deformidade, mas o movimento naquela articulação é perdido. Lógico, a gente vai manter o movimento nas outras articulações do dedo, então a função do dedo é bem preservada. Vai preservar. Vai, mas movimentos finos, às vezes de destreza, o paciente não vai ter tão bem como tinha.
Se bem que esses pacientes já não têm uma destreza tão grande. Já não consegue mais, né, doutor? Por exemplo, pegar um peso ou pegar as coisas, você fica mais... Não tem mais tanta mobilidade, derruba bastante as coisas. E principalmente essa artrose na base do polegar. Você vai usar o polegar para fazer qualquer atividade, desde atividade fina como atividade de força. Então o paciente se queixa que vai abrir um pote de alguma coisa, não consegue. Tem dor ou realmente não consegue, vai ficar no telefone, no computador e realmente incomoda muito. E o processo de desgaste, de degeneração, às vezes está relacionado também com tendinites por conta do esforço repetitivo, de sobrecarga mecânica. Então são coisas diferentes, de tratamentos diferentes, mas a idade de apresentação do paciente muitas vezes é a mesma, os sintomas são parecidos e está acontecendo no mesmo paciente. Então a gente tem que saber diferenciar bem. Tem mais perguntinhas, doutor? Temos mais uma perguntinha para o doutor, vamos ver. Perguntinha. Bom, vou aproveitar e fazer uma minha então. Não, chegou. Às vezes é a minha, né? Vamos ver. Daniel, São Paulo. Boa tarde. Algumas dúvidas sobre artrose. Ela pode surgir em pessoas mais jovens ou apenas em pessoas mais idosas, mais velhos? Se eu tiver uma fratura na mão e não cuidar, a fratura pode dar artrose? E se eu tomar muito leite e comer muito queijo, vou ter menos risco de ter artrose? Daniel, obrigado. Fantástico. Ele fez 3 perguntas. Mandou muito bem. Legal. Já fez a minha. Obrigado, Daniel. E assim, extremamente comuns a gente escutar isso também. Eu vou começar de baixo. A questão da alimentação é importantíssima. Uma alimentação balanceada vai repor um monte de nutrientes que a gente vai ter a tendência realmente de perder. A obesidade pode gerar artrose, doutor? A obesidade gera artrose principalmente em articulações que a gente chama de articulação de carga. Então, quadril, joelho, coluna lombar, que está suportando aquele peso extra que a gente deveria suportar, a gente acaba realmente sobrecarregando mais e acelerando mais o processo de desgaste. Então, a obesidade vai estar muito junta com o sedentarismo. Então, imagine um fisiculturista super pesado, mas um treinamento muscular fantástico, talvez essa artrose não vá chegar tão rápido nele. Mas num paciente que tem o mesmo peso, mas é completamente sedentário, a artrose vai chegar realmente. Então a alimentação é importante. Às vezes a gente precisa repor nutrientes como colágeno, que vai ter ação tanto na musculatura como na cartilagem, além das medicações específicas, que são os condroprotetores. Em relação à idade do paciente, pode sim. Pacientes, como ele mesmo falou, que têm fraturas na articulação, podem desenvolver o desgaste articular bem mais cedo. E pacientes que têm doenças reumatológicas, mesmo mais jovens, existem tipos de artrite reumatoide juvenil, por exemplo, ou de apresentação mais cedo, que se não tratadas vão evoluir com uma grande destruição articular. Então, a artrose é uma doença que, na maioria das vezes, vai acontecer por conta do desgaste natural, mas pode sim ser bem mais precoce, dependendo do paciente, dependendo até de trauma que pode acontecer. E a gente falou bastante de exercício, né, como formas de prevenção. Você pode, de repente, ter, mas provavelmente não vai doer tanto e vai vir mais tardiamente. Mas e o excesso, doutor? Porque às vezes, por exemplo, numa academia, a gente vê que tem pessoas que pegam muito peso. Ele também não está desgastando a cartilagem e, de repente, pode ter uma artrose ou não tem nada a ver? Quando a gente fala em atividade física de fortalecimento, a progressão de carga ela é importante. Então, a gente escuta muito do paciente. Finalmente a senhora foi fazer musculação, mas, doutor, estou pegando levinho. Isso deixa a gente um pouquinho assustado, porque, de novo, a gente precisa pegar peso da forma correta. Então, o profissional da educação física, o fisioterapeuta, vai prescrever um treinamento para aquela articulação. Lógico, para a gente chegar ao ponto de a gente ter sobrecarga mecânica na academia, por exemplo, a gente tá bem avançado. Acima. Então não tem bem isso. Acima. As pessoas normais, geralmente, a gente que quer a saúde da articulação, é difícil chegar nesse ponto. Pode chegar assim. Agora, a execução certa do exercício físico pode realmente, ou errado do exercício físico, pode realmente machucar a articulação muito mais facilmente. Então a questão aí não seria nem tanto o peso. Ela pode estar pegando um peso muito menor, mas fazendo o exercício físico da forma incorreta, aí a probabilidade de se machucar acontece. Então isso é interessante, bem legal. Então a forma incorreta é que vai causar. Mais perguntinhas, doutor? Boa. Mais perguntinha bombando aqui, ó. Vamos lá. Ana Paula, Rio de Janeiro. Boa tarde, doutor. Eu tenho 3 hérnias de disco e artrose também. Gostaria de saber se a artrose foi causada pelas hérnias. Obrigado, Ana. Beijos, Aninha. E aí, doutor? Veja, a artrose causar hérnia e vice-versa, isso não tem tanta relação assim. O processo de surgimento da hérnia de disco,
ele é um processo, na maioria das vezes, pode ser traumático, mas na maioria das vezes degenerativo também. Então, quando a gente tem uma hernia de disco, a gente vai ter o desgaste de toda uma estrutura que estava segurando aquele disco no lugar. Então, a gente tem, na maioria das vezes, lesões degenerativas mesmo. E voltando à questão da atividade física. A atividade física a gente usa para tratar hernia de disco também. Então, a gente escuta muito de paciente da coluna. Ah, eu tenho uma hernia de disco, eu não posso pegar peso. Isso é meio verdade. A gente precisa fazer atividade física para ajudar no tratamento. Até porque é uma lesão degenerativa também. Então, não é que um vai causar a outra, mas as duas estão bem juntas ali. No paciente que tem hernia de disco, principalmente o paciente um pouquinho mais velho, a gente vai encontrar o que a gente chama de espondiloartrose, que é a artrose da coluna de uma forma geral. Então, ó, gente, exercício físico, boa alimentação, como tudo na nossa vida, né? E uma coisa que é legal que o doutor falou, e a gente até vai passar meio por cima, que a gente já quer que o senhor já volte, doutor, porque já tem um monte de perguntas. Quando a gente sabe, né, que as pessoas, tem alguém que você gosta em casa, que tem artrose, por exemplo, paciência, né, doutor? Porque às vezes tem bem isso, as pessoas querem fazer alguma coisa, que seja abrir alguma coisa em casa, abrir uma lata de alguma coisa, às vezes não consegue. E isso não é frescura, dói, é difícil esse movimento, né, doutor? Então, às vezes, sei lá, tirar alguns tapetes para que as pessoas de repente não escorreguem e piorem, são coisas que podem ajudar também, não é? Ajuda demais. Essa questão do tapete na casa do idoso é muito importante. A gente realmente tem que adaptar a casa para que a gente corra o menor risco possível de quedas. Então, a gente tem pacientes que já têm uma densidade mineral óssea menor, paciente que tem osteoporose, que tem osteopenia, o equilíbrio no paciente que não faz atividade física também é prejudicado, então a gente tem um treinamento até do equilíbrio quando a gente melhora a atividade física. Então, um paciente que já tem uma fragilidade óssea, tem uma perda de equilíbrio e vai topar num tapete, topar num móvel baixo, vai ao solo, vai cair, e aí o índice de fraturas de punho e de fêmur é muito alto. E quando a gente tem uma fratura de fêmur, principalmente num paciente mais velho, o índice de mortalidade e morbidade aumentam pra caramba. De punho também, a gente tira o paciente das atividades diárias dele porque ele vai ficar imobilizado, vai até precisar de um procedimento cirúrgico. Então, adaptar a casa também é importante, não pode deixar para lá. Doutor, volte, por favor, que tem mais perguntas para a gente falar mais sobre o assunto, mais sobre tratamentos. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu, doutor? É muito bom, acho que conhecimento ajuda a gente em tudo. Você de casa, aproveita para seguir o doutor, @Dr. Bruno Macedo no Instagram, e o WhatsApp é o 12 99104 0692. Doutor já vai voltar falando mais para a gente sobre esses assuntos, que é importante a gente cuidar bem, né, doutor? Sim. Mas tem o sintoma, vá ao médico, resolva o quanto antes, né, doutor? Quanto antes tratamento, melhor. A maioria das doenças, quanto mais cedo a gente descobre, mais cedo começa a tratar, melhor o resultado.